Que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Nós vamos compartilhar neste momento a palavra do Senhor registrada em Marcos. Nesta semana nós estaremos iniciando em nossa jornada bíblica com o propósito de lermos toda a Bíblia em um ano e respondendo uma pergunta a cada dia dos 4 capítulos que lemos. Nós estamos enviando para todos os irmãos uma pergunta para ser respondida. Essas perguntas estão sendo respondidas na nossa escola bíblica dominical, que até agora tem sido online. O próximo livro que vamos estar lendo é de Marcos. Muitas vezes nós chamamos de Evangelho de Marcos. Eu aprendi quando estava preparando esse estudo que na verdade o Evangelho não é de Marcos. Poderíamos dizer que nós temos um livro em que Marcos escreve o Evangelho de Jesus. Capítulo 1 de Marcos, versículo 1 e o versículo 7 serão os textos que nós vamos usar para nossa meditação nesse momento. Versículo 1 do capítulo 1 de Marcos: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Repetindo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. No verso 7, ele vai dizer que João Batista pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujo eu não sou digno de me abaixar para desatar as correias das suas sandálias. Meus queridos irmãos, amigos, este Evangelho de Jesus escrito por Marcos, vamos pensar bem. Marcos foi muito feliz ao iniciar o seu livro, que narra algumas histórias de Jesus. Ele começa esse livro dizendo que era o início do Evangelho de Jesus Cristo. Como falei, nós temos o hábito de dizer Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, Evangelho de João. Mas na verdade o Evangelho não é de Mateus, não é de Marcos, não é de Lucas e não é de João. O Evangelho é de Jesus. Marcos foi muito feliz ao começar o seu livro escrevendo desta forma: começo ou princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então o Evangelho que Marcos vai escrever é um Evangelho de Jesus. Agora, quem escreve realmente é Marcos. Quem escreve esse Evangelho de Jesus é Marcos. E Marcos, ao escrever o seu Evangelho, ele não registra, como Mateus e Lucas, a genealogia de Jesus. Por quê? Porque Marcos faz agir de uma forma diferente de Mateus e de Lucas, quando logo de começo eles apresentam a genealogia de Jesus. Assim foi com Mateus e com Lucas. Marcos não. Marcos já inicia falando que era o Evangelho de Jesus, e então começa a falar uma profecia do profeta Isaías, que vem a respeito do João Batista, e ele já inicia com o ministério de João Batista. Ele inicia falando da mensagem de João Batista, e esta mensagem de João Batista no verso 7 é interessante, e aqui eu quero pegar uma palavra que João Batista vai usar, escrito por Marcos aqui no verso 7, quando João dizia assim: depois de mim, depois do meu ministério, depois do meu trabalho, virá aquele. Esse que ele está dizendo, aquele, ele é Jesus. É João Batista se referindo a Jesus, que viria após ele, que iria substituí-lo. João Batista ia sair de cena e entraria Jesus. E olha o que é que João Batista vai dizer a respeito daquele que viria após ele: aquele que virá após mim é mais poderoso do que eu. É interessante pensarmos, meditarmos nesta palavra poderoso. Quando Marcos escreve este Evangelho, Marcos escreve de Roma, e Marcos quer levar ao conhecimento dos romanos a mensagem de Jesus Cristo. Agora, a mensagem de Jesus Cristo, para ser anunciada aos romanos, ela deveria ir numa linguagem mais acessível, mais conhecida, mais interesseira para os romanos. E esta é uma das razões porque
Marcos não registra a genealogia de Jesus. Os romanos não têm o mínimo interesse com as genealogias de Jesus. Então, não seria necessário iniciar para os romanos contando a árvore genealógica de Jesus. O que é que Marcos vai usar? A linguagem de Marcos para os romanos, para fazer com que os romanos conhecessem Jesus, era anunciar Jesus como poderoso conquistador, usando desta palavra de João Batista: após mim virá aquele que é mais poderoso do que eu. Esta é a palavra-chave para, de certa forma, evangelizar os romanos. Os romanos gostavam muito de conquistas, de guerras, de poderes, de grandes manifestações de poder, de força, de conquistador. E esta é a linguagem que Marcos vai usar nesse evangelho. Ele vai apresentar aos romanos um Cristo poderoso, um Senhor poderoso, conquistador. Marcos, ao escrever este livro, este evangelho, ele vai limitar um pouco as narrativas, como de Mateus e Lucas, a respeito de muitas parábolas, de muitas lições, de muitos ensinamentos de Jesus. Marcos vai citar algumas parábolas, alguns ensinamentos, mas a maior parte do livro que Marcos escreve é para registrar atos poderosos de Jesus, atos que mostram as conquistas de Jesus. Por exemplo, Marcos vai se dedicar a mostrar uma quantidade maior de pessoas curadas de enfermidades. Então aqui, quando Marcos escreve as diversas pessoas que foram curadas pelo poder de Jesus, Marcos está levando ao conhecimento dos romanos que veio Jesus, o Filho de Deus, que é poderoso e tem poder sobre as enfermidades, conquista ao homem vitória sobre a enfermidade. Também nós temos Marcos apresentando algumas situações em que Jesus vai libertar pessoas de possessões demoníacas, e com isto Marcos está registrando Jesus com poder sobre o diabo, poder sobre os demônios. Demônios que escravizavam, que oprimiam pessoas, eram subjugadas pela autoridade, pelo poder de Jesus. Aqui nós vemos não apenas um poder de realizar um milagre, mas um poder de autoridade. E esta é uma linguagem importante aos ouvidos dos romanos. Eles gostavam de ouvir sobre autoridades, de alguém que realmente detinha toda a autoridade. Quando Marcos escreve as várias situações em que Jesus está libertando pessoas de possessão demoníaca, mostrando então a autoridade de Jesus sobre os demônios, a autoridade de Jesus sobre o diabo. Isso é importante, isso desperta interesse nos romanos em conhecer alguém que tem autoridade, alguém que é um governo com autoridade. Marcos também vai registrar ato poderoso de Jesus sobre a morte, onde ele registra casos de pessoas que morreram e foram ressuscitados por Jesus. Então os romanos vão conhecer um Jesus que tem autoridade, que tem poder e conquista a morte. Conquistar é subjugar, é vencer e torná-lo dominado. Jesus estava dominando a morte quando ele vai ressuscitar algumas pessoas. Então são situações em que Marcos apresenta o evangelho de Jesus, o poder de Jesus, um Jesus poderoso, um Jesus conquistador. Marcos também registra em pelo menos duas situações o poder de Jesus sobre a natureza, como por exemplo, ele tinha autoridade, tinha governo sobre as águas, então ele pôde caminhar sobre o mar, sobre as águas do mar. Qual homem que tinha condições de caminhar, de governar, de dominar o poder do mar, de maneira que ele não tragasse, não afundasse, que ele caminhasse por cima dele? E Marcos registra Jesus caminhando sobre o mar, para mostrar o poder de Jesus sobre a natureza. Marcos também registra Jesus apaziguando, acalmando uma tempestade que havia assustado os discípulos no barco. Então Jesus
sai lá da proa onde estava dormindo, e vai e manda o mar se acalmar, o vento se aquietar. Isso é uma demonstração de poder de Jesus sobre a natureza. Então, a maior parte desse livro, Marcos se dedica a mostrar, a revelar para os romanos que Jesus é poderoso, que Jesus é conquistador. Ele é aquele que venceu, sem negar, sem anular, sem deixar no anonimato quem era Jesus, porque não importava apenas mostrar aos romanos que Jesus é poderoso para fazer tantos milagres, de ter o poder e autoridade sobre o diabo, sobre os demônios, ter autoridade sobre a morte, sobre enfermidades, sobre a natureza, mas não identificar quem é Jesus. Então Marcos inicia o seu livro dizendo o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui Marcos está apresentando a divindade de Jesus. Os romanos precisam ter, numa linguagem propícia para o entendimento deles, uma noção do poder de Jesus, mas os romanos precisam ter consciência quem é esse poderoso, quem é esse conquistador que veio agora. Então foi por isso que Marcos vai começar o seu livro dizendo princípio, começo do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então não apenas os judeus, a nação Israel vai entender, vai reconhecer, vai ouvir sobre o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, mas também os romanos vão ter conhecimento quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Do começo, os primeiros versículos e os últimos versículos, lá no capítulo 16 desse Evangelho, nós temos alguns registros que mostram essa divindade de Jesus. Ele que veio sendo Filho de Deus, ele vai ser batizado. Marcos inicia logo no primeiro capítulo falando do batismo de Jesus, em que ele menciona aquela voz que se ouviu do céu, e essa voz dizia a respeito de Jesus: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. É Deus falando a respeito de Jesus. E nos últimos versículos desse livro, nós temos Jesus aparecendo a muitos depois da ressurreição, e depois de ter aparecido a muitos após a sua ressurreição, ele vai voltar ao céu, a sua ascensão ao céu. Então esses são registros de Marcos para deixar claro para os romanos sobre a divindade de Jesus. Quem é Jesus? Não temos nenhuma noção exatamente como foi a reação dos romanos frente à mensagem de Marcos, embora uma mensagem aplicada de uma forma muito típica, muito clara à linguagem dos romanos, mas deixando aqui a proposta original, inicial de Marcos para apresentar Cristo aos romanos. Eu gostaria de desafiar você, meu irmão, irmã, igreja, amigos, a lerem esse livro de Marcos, o Evangelho que Marcos escreve, para meditar nestas manifestações poderosas de Jesus, mas que estas manifestações poderosas de Jesus sobre a sua vida, e que você tenha absoluta certeza de que, ao entregar sua vida para Jesus, você está entregando sua vida para um grande conquistador. Quando eu vejo esta palavra de João dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, aquele que é mais poderoso, isso significa que receber Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, é receber o Todo-Poderoso na minha vida. Significa ter na minha vida aquele que detém todo o poder. O Todo-Poderoso vive em mim. Assim eu posso ter absoluta confiança de que todas as circunstâncias, todas as situações, por mais difícil que seja na minha vida,
se eu tenho consciência de que Cristo, o poderoso de João, vive em mim, eu posso crer que Ele vai conquistar vitórias sobre as diversas guerras da minha vida. Eu poderei ter ao longo da minha vida neste mundo muitas batalhas contra enfermidades, mas ao ler Marcos eu posso reconhecer que, segundo as palavras de João, o Todo-Poderoso está em minha vida, vive em mim e conquistará para mim a vitória sobre as enfermidades. Eu preciso crer naquele que é poderoso para conquistar para mim. O conquistador. Eu não tenho poderes para conquistar nada, eu não tenho orações fortes, nem mesmo para mim, eu não tenho oração poderosa, mas eu tenho em mim alguém que é mais poderoso do que eu, mais forte do que eu, e pode conquistar para mim aquilo que eu não posso conquistar. Quando enfrentar as diversidades, as dificuldades deste mundo que vivemos, na própria situação da natureza em que nós vivemos, de um mundo que está caminhando cada vez mais para um caos, eu posso crer que existe em mim alguém que é mais poderoso do que a natureza. E ao final desse mundo em que se caminha para o caos, de tanta catástrofe, de tantos desastres e de tantas pragas, de tantas pandemias, eu posso crer que há em mim um poderoso para me tirar deste mundo e levar para um outro mundo, e que a Bíblia nos diz que é o novo céu e a nova terra. Também sei que ao longo da minha vida espiritual nesse mundo, como cristão especialmente, tenho um inimigo número 1 da minha alma. Há um inimigo que procura me destruir, há um inimigo que procura tirar a minha estrutura, me abalar, me frustrar, me conduzir a um desespero. Há um inimigo das nossas almas, igreja. Há um inimigo da nossa alma, igreja. Mas em nós há alguém que tem autoridade sobre esse inimigo. Em nós há alguém que é poderoso, mais poderoso do que o inimigo, e nos dará vitória final sobre esse inimigo das nossas almas, o diabo, que segundo o próprio Senhor Jesus diz que não vem senão para matar, roubar e destruir. Tudo que o diabo tentar tirar, destruir ou matar na minha vida, pode ser anulado pelo poder de Jesus na minha vida. Nas minhas lutas, mesmo com a morte, que parecia ser um fim, que parecia ser uma derrota para nós, ela se transformará numa grande vitória, porque em nós há o conquistador. É preciso vivermos como cristãos neste mundo, como os discípulos estavam no alto mar, e dentro do barco onde eles estavam, estava Jesus, que tinha o poder sobre o vento, que tinha poder sobre o mar. No barco da nossa vida, no barco da vida daqueles que entregaram sua vida a Jesus, tem um Cristo poderoso, que poderá se levantar no caos da nossa vida e acalmar as nossas tempestades. Poderá se levantar quando nos amedrontarmos, quando nos acuarmos diante dos poderes do inimigo, e nos dar vitória sobre os inimigos. É aquele que vai se levantar quando o nosso corpo enfraquecer com as enfermidades e se tornar para nós o nosso grande conquistador. Quem é tão poderoso como Jesus para fazer de mim filho de Deus? Quem é mais poderoso como Jesus de abrir as portas, de abrir o caminho do céu para que eu possa morar lá? Quem é mais poderoso do que Jesus para perdoar os meus pecados? Quem é poderoso? Essa semana tive a oportunidade, diante da graça e do poder de Jesus, de ir até uma pessoa e pedir perdão a ela por algumas palavras que eu usei e certamente feri o seu coração. E eu usei da seguinte frase com aquele irmão: meu irmão, eu vim aqui assim para pedir ao irmão que, assim como Jesus perdoou os meus pecados, o irmão perdoe as minhas palavras. Quem é que pode perdoar
os meus pecados? Quem pode perdoar os meus pecados, senão o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Filho de Deus? Esse é Evangelho. Isto é Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho que tem poder sobre nós, poder de fazer de mim um filho de Deus, herdeiro do céu, poder para escrever o meu nome no livro da vida, poder para me libertar do poder da morte, poder para fazer de mim cidadão do reino do céu, perdoando os meus pecados. Que na sua vida viva o Todo-Poderoso, o mais poderoso do que você, o mais poderoso do que tudo que há nesse mundo, aquele que João apresentou aos seus discípulos: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele veio e hoje ele vive na minha vida e que viva na sua vida. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu poder sobre nós. Por causa do seu poder nós vivemos. Pelo seu poder nós cremos numa manhã livre de todas as tempestades deste mundo, numa manhã livre do inimigo das nossas almas, numa manhã livre do poder da morte sobre nosso corpo. Obrigado pelo poder de perdoar os meus pecados e fazer de mim cidadão do céu, filho de Deus. Obrigado, Jesus, por ter poder para morar também na minha vida e na vida daqueles que já entregaram sua vida ao Senhor Jesus. Que a sua graça poderosa esteja sobre todos aqueles que depositam sua confiança, sua fé e a sua esperança no Senhor Jesus, tendo consciência de que o Senhor é o Todo-Poderoso, não apenas apresentado por João, mas será apresentado por nós, em todo o nosso viver, no testemunho da nossa vida, que há em nós o Todo-Poderoso. Em teu nome, Jesus, eu oro, te agradecendo por todos aqueles que nos ouviram, te agradecendo por todos aqueles que foram alcançados pelo teu poder. Em teu nome oramos. Amém. Amém. Graças a Deus.